Nós estaremos falando nesta manhã sobre esse tema, quando reclamamos com Deus e Ele nos manda resolver o problema. Escolhe um pouco de pessoas para fazer uma grande coisa e dar ao seu povo uma grande vitória. Você já parou para reclamar com Deus alguma coisa? Você já parou, às vezes, que reclama com a mulher, reclama com o marido, o filho reclama com a mãe, reclama com o pai, mas às vezes nós reclamamos até com Deus. Mas esse texto, irmãos, ele vai nos mostrar que Deus nos ensina, muitas das vezes, a falarmos com Ele sim, mas confiarmos nele e encararmos o problema, resolvermos o problema e não fugirmos dele. Juízes 6, de 1 a 14, eu vou ler e vou pedir que os irmãos estejam assentados mesmo, acompanhando. Né? Porém, os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra ele subiam. E punham-se contra ele em campo, e destruíam os frutos da terra até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em grande multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem os seus camelos, e entravam na terra para a destruir. E assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. E vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não deste ouvidos à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás a Beerrita, e Gideão seu filho estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai do Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Senhor Deus, que o teu Espírito Santo, ó Pai, trabalhe em nossas mentes e corações para que possamos entender, ó Pai querido, e compreender a tua palavra, ó Pai, e aplicá-la em nossas vidas, ó Pai. Eu que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esse texto, irmãos, a gente percebe que muitas das vezes nós agimos como Gideão. Olhamos para o problema e procuramos alguém para reclamar. O anjo chega para ele e diz para ele, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Aí ele aproveitou a deixa do anjo. Muitas das vezes nós reclamamos com Deus, mas a solução está no confiarmos em Deus e partirmos para a solução do problema. Quem eram os juízes de Israel? A Bíblia tem um livro dos juízes, e ali são 12 juízes. E eles atuaram num período da história de Israel, onde, quando Israel buscava a Deus, Deus colocava a sua mão protetora sobre o povo de Israel, guardava, protegia, cuidava, mas em determinado momento da história, eles se afastavam de Deus. Aí Deus, o que fazia? Recolhia a sua mão. Se afastou, pecou, Deus recolhia a sua mão e deixava o povo
subjugado a outros povos, midianitas principalmente. E Gideão é o quinto juiz, né, o quinto juiz que Deus levantou para libertar Israel. O povo havia pecado, como diz o texto, né, e por 7 anos já estavam servindo aos midianitas, já estavam ali tendo problemas, né, com os midianitas, e Gideão então estava malhando trigo, cuidando do trigo para que ele não fosse também roubado ou estragado pelo inimigo, quando o anjo lhe aparece, né, e chama ele de varão valoroso. Deus tinha tirado a sua mão por 7 anos. Eles estavam subjugados, né, o povo estava ali escravizados praticamente, porque temiam, porque não tinham como combater o povo. E Deus ali agora, Deus vai colocar a sua mão protetora mais uma vez sobre o povo. Deus vai levantar um juiz para que os liberte das mãos dos midianitas. Deus vai colocar a sua mão novamente sobre o povo. Isso acontece justamente conosco também. Às vezes nós nos afastamos de Deus, e não é que Deus deixa de nos... Deus recolhe a sua mão sim, porque Deus não vai atuar no meio do pecado, tá? Mas Ele está olhando para nós. E quando nós nos arrependemos, Ele estende a sua mão protetora sobre nossas vidas de novo. É justamente isso que aconteceu, né, com o povo de Deus, nessa época do juiz. E é isso que acontecia. Você já reclamou com Deus alguma coisa? Às vezes nós reclamamos com todo mundo, mas esquecemos de reclamar com Deus, esquecemos de falar com Deus. Mas quando nós reclamamos com Deus das coisas que estão nos acontecendo, nós temos que estarmos preparados para o que Deus vai falar também. Quando você reclamou com Deus, a solução caiu do céu? Às vezes, né? Quando a graça de Deus age sobre a sua vida, você leva um problema diante de Deus e Ele age com graça, né, com misericórdia sobre a sua vida. Às vezes você não precisa fazer nada, o problema é resolvido. Mas às vezes você tem que participar da solução do problema. Gideão reclamou com o anjo do Senhor, mas o anjo não lhe deu peixe. Pelo contrário, ele ensinou Gideão a pescar. Por quê? Talvez Gideão tivesse pensado, eu vou falar com o anjo, eu vou reclamar, eu vou falar com Deus, e Deus vai libertar o povo, Deus vai consumir todo aquele exército inimigo, e vai estar tudo resolvido. Assim seria fácil para a gente. Assim seria fácil. Eu acho que as igrejas estariam mais cheias se isso acontecesse. Mas Deus, muitas das vezes, faz com que nós participemos da solução do problema. Quando o servo do Senhor aproveita a deixa do anjo, o anjo chama ele de varão, homem valoroso, né? Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse, o Senhor é contigo, homem valoroso. Às vezes a gente tem que aproveitar as oportunidades que, quando estamos diante de algumas pessoas, eu já aproveitei algumas oportunidades na vida, né, dessa forma. Você já questionou Deus? Gideão aproveita aquelas palavras do anjo e ele diz, ai Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que tem feito de todas as tuas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir no Egito? Gideão conhecia a história do povo de Israel e ele vai questionar então com o anjo do Senhor e vai dizer, olha, como é que pode? Deus fez isso conosco, né? Talvez ele estivesse ali colocando em dúvida tudo aquilo que havia sido ensinado para ele. Será que isso foi verdade mesmo? Por que Deus agiu conosco no passado daquela forma e não está agindo agora? Mas diz o texto que começamos a ler que o povo se afastou de Deus, que o povo pecou. Se olharmos, né, para essa conversa de Gideão com o anjo por outro ângulo, né, nós vamos entender isso. Que Gideão estava colocando, talvez em dúvida, toda a história que havia sido ensinado para ele. Por que Deus nos tirou do Egito? Né? Se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? Às vezes a gente faz isso também. Nós estamos passando por um problema difícil e começamos a questionar, será que Deus é comigo mesmo? Será que eu estou servindo, né, a um Deus verdadeiro? Será que eu estou servindo a um Deus que pode todas as coisas? Eu também já questionei Deus dessa forma. Mas Deus mandou a resposta. Porém, o anjo do Senhor, agora, o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Quando o Senhor tira a mão, é porque algo aconteceu. Qual foi a desculpa de Gideão?
Ele diz, olha Gideão, vai tu nessa força, né, e liberta o povo. Aí Gideão dá uma desculpa. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei a Israel? Ele apresenta o problema e tem como resposta, vai nessa tua força, homem valoroso, e liberta Israel. Aí ele diz, ai Senhor meu, com que livraria Israel? Eis que minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Às vezes nós fazemos isso, irmãos. Deus nos apresenta o problema e nós queremos fugir. Nós reclamamos, Deus mostra a solução e nós queremos fugir do problema. A síndrome de Gideão às vezes se faz presente nos dias de hoje. A síndrome de Gideão se faz presente em muitas igrejas, onde algo tem que ser feito e as pessoas começam a fugir da responsabilidade. Gideão queria fugir da responsabilidade. Gideão reclama diante de Deus do que estava acontecendo. Ele estava vendo o povo sendo massacrado já por 7 anos. Ele reclama, Deus manda que ele vá e resolva o problema. E ele diz, olha, eu sou o menor da casa do meu pai, a minha família é a mais pobre. Deus não vai agir na minha família porque ele é a mais pobre. Deus não vai agir comigo porque eu sou o menor da casa do meu pai. Talvez fosse esse o pensamento dele. Precisamos curar a síndrome de Gideão que existe nas igrejas nos dias de hoje. Quantos Gideões você conhece nos dias de hoje? Se você parar para pensar, você vai ver alguns do seu lado, né? E às vezes isso acontece. Estão com problemas, mas dizem, Senhor, eu sou fraco. Eu não vou resolver o problema, então eu vou pedir para o pastor orar. Eu vou pedir para o irmão orar. Eu tenho que resolver o problema. Eu sou fraco. Gideão é mais ou menos isso que ele disse. Eu sou fraco, eu não consigo. Eu não vou conseguir. Quantas vezes a gente ouve as pessoas falarem isso? Quando nós aconselhamos a fazer determinadas coisas, lá em casa eu ouço muito isso, quando falo para alguém fazer um concurso, não, eu não vou conseguir, porque tem muita gente melhor do que eu. Os outros são melhores do que eu. A gente escuta isso sempre. Os outros estão melhor preparados do que eu. Tem poucas vagas. São Gideões. Nossos Gideões que a gente precisa, né, resolver o problema. A síndrome de Gideão às vezes está dentro da nossa família. Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor da casa do meu pai. Vamos curar isso. Quando Deus nos chama, Ele confirma e não nos deixa com dúvida. Deus não nos deixa com dúvida. O Senhor diz para ele, porquanto eu hei de ser contigo. Tu ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Você vai ver quantos midianitas estavam lá para ele combater. Mas diz o texto que ele feriria os midianitas como se eles fossem um só homem. É preciso confiar em Deus quando nós queremos ou precisamos resolver o problema. A nossa falta de fé e a nossa falta de experiência com Deus nos faz duvidar quando Deus fala conosco. Nesses 7 anos, será que Gideão tinha buscado a Deus? Será que eles haviam feito algum culto, mesmo às escondidas, nas cavernas ou nos cemitérios ou algum lugar, né, para que pudesse estar louvando e adorando a Deus? Eu percebo que Gideão talvez tivesse afastado um pouco de Deus também. A falta de fé, a falta de experiência com Deus nos faz duvidar quando Deus fala conosco. E ele disse, se agora eu tenho achado graça aos teus olhos, dá-me um sinal de que falas comigo. Deus fala através do anjo e ele não acredita. E às vezes nós fazemos isso também. Deus está falando e nós não acreditamos. Ele pede um sinal, porque ele não estava acreditando que era Deus que estava falando. Da mesma forma que talvez ele estivesse duvidando, né, da história que os pais, né, os avós tivessem contado para ele. Mas quando Deus confirma, irmãos, nós às vezes nos assustamos com o que Deus nos responde. E precisamos estar preparados com isso. O susto da confirmação que é o Senhor que está agindo. Você já colocou Deus à prova, né? Você já questionou Deus, já falou com Deus sobre algumas coisas e Deus te mostrou que você estava errado? Juízes 6, 18 a 23, rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente. Ele queria confirmar, mas queria dar um presente para Deus, para aquele anjo ali, e queria que ele esperasse ali.
o presente ponha perante ti, e disse, eu esperarei até que voltes. E entrou Gideão e preparou um cabrito e pães ázimos e um efa de farinha, a carne pôs num cesto e o caldo pôs numa panela, e lhe o trouxe até debaixo do carvalho e lhe ofereceu. As cozinheiras, me respondam, quanto tempo ele levou para fazer isso? Pegou o cabrito, com certeza estava no pasto, matou o cabrito, limpou o cabrito, preparou o cabrito. Quanto tempo o anjo ficou lá debaixo do carvalho esperando? Não vou dizer que ele estava com fome, porque ele não estava com fome, o anjo não tem fome, mas se fosse eu, a gente já estaria indo para um outro lugar almoçar, talvez. Mas o anjo diz o texto que ele ficou ali esperando esse tempo todo. Aí Gideão traz aquilo para ele, pensando que ele fosse comer, certamente. Porém o anjo de Deus lhe disse, toma a carne e os pães ázimos e põe-o sobre esta penha e derrama-lhe o caldo. Colocou tudo sobre uma penha de uma pedra, e disse, olha, derrama o caldo agora. E assim fez. E o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que estava na sua mão e tocou a carne e os pães ázimos. Então subiu o fogo da penha e consumiu a carne e os pães ázimos, e o anjo do Senhor desapareceu diante dele. Desapareceu, ele não mais viu. Ele estava conversando com o anjo e de repente aquele anjo some e ele não via mais o anjo. Como que ele ficou naquele momento? Aí ele ficou desesperado. Diz o texto, então viu Gideão que era o anjo do Senhor e disse, Senhor Deus, pois viu o anjo do Senhor face a face. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo, não temas, não morrerás. Porque a ideia era de que, com quem acontecesse isso, a pessoa ia cair dura ali, ia morrer na hora, ia ser exterminada. Mas Deus fala com ele, não temas, não morrerás. Por quê? Deus estava confirmando a sua palavra com ele. E Deus não nos deixa em dúvida, irmãos. Deus confirma tudo que Ele quer que a gente faça. Deus confirma conosco. Deus mostra a ele que era preciso derrubar o pecado da idolatria que estava dentro da sua própria casa. Às vezes isso acontece conosco. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber o segundo boi de 7 anos. Observe que o povo estava servindo há 7 anos, subjugado, mas pega o boi, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de quem? Que é de teu pai. E o pai era o quê? Estava no meio do povo de Israel. Então eles já estavam também servindo a Baal. Estavam adorando a Baal. E corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente. E toma o segundo boi. E oferecerás em holocausto com a lenha que cortaste do bosque. Eles não podiam cortar aquele bosque, a lenha daquele bosque, para isso. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera, e sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não fez de dia, mas de noite. Ele foi sim, Deus mandou ele destruir, mas ele não foi num sol bonito como esse. Ele foi de noite fazer o que Deus mandou. E ele fez. Ele derrubou o altar que seu pai adorava Baal. Ele derrubou, cortou a madeira, corta o bosque que está ao pé dele. Com isso, nós precisamos entender que ele estava destituindo a autoridade do pecado sobre sua casa para ver o agir de Deus. Aquela idolatria que estava sobre a casa dele, ele estava destruindo aquilo para que ele pudesse ver o agir de Deus. Joás, o pai de Gideão, era uma pessoa rico, influente naquela sociedade, mas era adorador de Baal. Também um poste sagrado ele tinha ali. E Gideão derrubou o altar e o poste sagrado, e no lugar construiu um altar ao Senhor, e sacrificou um touro de 7 anos. A Bíblia não especifica ali como era aquele altar, mas às vezes o medo faz a gente fazer as coisas com pressa, e quase perfeita às vezes. Às vezes a gente deixa umas falhas, mas quando a gente tem que fazer a coisa rápida, a gente faz. E ele estava com medo de morrer, e ele construiu aquele altar ao Senhor, e ali sacrificou o boi de 7 anos, sacrificou um touro de 7 anos. Gideão
destruiu os ídolos de seu próprio pai, assim tirando a influência do pecado de sua família. Agora ele arrumou um problema. Ele arrumou um problema com o pai. Porque quando os homens souberam do que havia feito, eles começaram lá uma investigação, talvez a P2 ou investigadores, alguns fofoqueiros mesmo, né? Foram lá e disseram, olha, foi Gideão que fez, foi o filho de Joás. Aí descobriram. Né? Aí vão até o pai dele e diz para ele, ô Joás, olha, o seu filho fez isso, né? Tira para fora o teu filho para que morra. E como é que fica, né, a situação do pai diante da situação disso, que perante aquela sociedade ele havia feito alguma coisa errada, e os homens começam a querer que o pai tirasse o filho para fora para que morresse, né? Aí o pai, como tinha autoridade, diz o texto, né, ele tinha autoridade sobre aquela sociedade, sobre aquelas pessoas, ele diz, porém, Joás disse a todos que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal, livrar-o-eis vós? Qualquer que por ele contender, ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Outro dia me perguntaram alguma coisa sobre a questão da porta dos fundos. Aí eu, lembrando lá que Deus não se deixa escarnecer, disse, meus irmãos, deixa que o tempo vai dizer. Aí eu falei, você lembra de John Lennon? Você lembra de Tancredo Neves? Você lembra, né, de outro cantor que deu uma baforada no cigarro de maconha e disse, Deus, isso é para você? Lembra disso? Aí a pessoa parou, lembro sim. Deixa Deus ser Deus. Deixa que Deus cuida daqueles que fazem esse tipo de coisa. Às vezes ele vai fazer como Paulo fez com Paulo. Vai se converter e vai pagar mais, né? Vai estar no cristianismo, vai estar envolvido com o trabalho de Deus. Paulo não fazia essas coisas que falei, né? Mas Paulo também perseguia e matava os cristãos. E quando ele se converte, ele passa por coisas talvez piores do que eles faziam com os outros. Então deixa, né, Deus ser Deus, vamos confiar, vamos entregar nas mãos de Deus, vamos orar para que Deus tenha misericórdia e deixemos Deus agir. Mas amanhã ou depois, você vai lembrar disso. Por isso, naquele dia, lhe chamaram Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o altar de Baal. Vamos deixar que Deus cuide, né? Não vamos criar problemas, não vamos criar briga, não vamos criar confusões, vamos apenas orar e deixar que Deus haja. Né? A Bíblia diz que Deus não se deixa escarnecer, tudo que o homem plantar, isso também ceifará. Quando os tímidos se fortalecem com a experiência com o Senhor. Às vezes, irmãos, nós somos tímidos, mas quando nós temos uma experiência com o Senhor, nós saímos dela fortalecidos. E às vezes, né, nós não reconhecemos a força que nós vamos ter naquele momento, porque nós tivemos uma experiência com Deus. Deus fortaleceu Gideão, mas era preciso ver o quanto ele havia crescido com sua experiência. Deus já fez um teste com você? Deus queria ver agora como Gideão estava. E é interessante, quando nós olhamos, né, para esse texto, e esse texto me ensina muito em vários sentidos, entendeu? Deus quer agora ver como Gideão estava. Deus fortaleceu Gideão, mas era preciso ver como ele havia crescido. Deus livrou Gideão da morte, mas manda ele para a batalha. E todos os midianitas e amalequitas e os filhos do Oriente se ajuntaram e passaram e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor revestiu Gideão, o qual tocou a buzina, e os abiesritas se ajuntaram após ele, e enviou um mensageiro por toda a tribo de Manassés, que também se ajuntou após ele, e também enviou mensageiros a Aser e a Zebulon e a Náftali, que saíram ao encontro. Ele juntou todo esse povo para ir combater com os midianitas. Ele juntou ali 32 mil homens para uma batalha. Mas ele queria confirmar ainda a presença de Deus na sua vida. Até esse momento ele ainda não estava acreditando, talvez, que Deus iria com ele, que Deus iria batalhar com ele. Aí Gideão diz para Deus, se há de livrar a Israel por minha mão, como disseste, eis que eu porei um véu de lã, né?
um velo de lã, na eira, se o carvalho estiver somente no velo, e toda a terra ficar seca, então conhecerei que há de livrar a Israel por minha mão, como disseste. Ele coloca Deus à prova mais uma vez. E diz o texto que assim sucedeu. No outro dia, o velo estava tudo molhado, e em volta tudo seco. É Deus agindo. E ele então ainda não se contenta com isso e quer provar Deus mais uma vez. E disse Gideão a Deus: não se acenda contra mim a sua ira, e se ainda falar esta vez, rogo-te que só esta vez faça a prova com o velo. Rogo-te que só o velo fique seco. E foi dormir. No outro dia, o orvalho tudo molhado em volta, e só aquele velo de lã seco. Deus mostra a ele mais uma vez, que Deus estava com ele. Deus escolhe para a batalha aqueles que confiam que ele dará a vitória. Gideão, eu creio que ele queria ir para a batalha, mas ele não queria ir com dúvida. Às vezes nós criticamos sim, nós falamos que as pessoas estão erradas sim, mas não sabemos o que se passa no coração dele. Ele queria ir para a batalha, ele queria fazer aquilo que Deus mandou que ele fizesse, mas ele não queria dúvidas. A partir de agora a gente vai ver, o que acontece quando você não tem dúvidas que Deus fala com você. Sabe quantas pessoas tinham para ele combater? Nós temos vantagem e desvantagem quando conhecemos o inimigo. Gideão conhecia os inimigos de Israel, porque ele conhecia os midianitas, eles já estavam servindo a eles há 7 anos, e eles conheciam o inimigo. Às vezes nós precisamos conhecer o nosso inimigo para que a gente possa partir para a batalha, combatê-los. Concluindo, o que você faria se estivesse de combater um exército de 135 mil homens? Quantos homens você convocaria para essa batalha? Se fosse 1 por 1, 135 mil. Se fosse 2 por 1, você teria que convocar 270 mil. Gideão estava com 32 mil homens para combater 135 mil. Então, Jerubaal, que é Gideão, se levantou de madrugada. E todo o povo que havia com ele se acampara junto à fonte de Arode, de maneira que tinha o arraial dos midianitas para o norte, no vale perto do outeiro de Moré. Para uma guerra equilibrada, um exército tem que ser bélica e tecnicamente iguais. Se ele tivesse 135 mil homens e o seu exército fosse bélico e tecnicamente iguais ao outro, talvez essa guerra não teria acabado até hoje. Mas eles estariam lá guerreando. Mas era preciso entender o que Deus queria agir na vida dele. Ninguém explica Deus. Quando você vê 135 mil homens e 32 mil do outro lado, para guerreá-los, é uma diferença bem desproporcional. Mas talvez Gideão, mesmo com aqueles 32 mil, ele estivesse acreditando: eu vou vencer porque Deus está comigo. Eu vou vencer porque Israel é bom. Talvez ele tivesse pensado isso. Mas Deus diz para ele: muito é o povo que está contigo para eu dar os midianitas na sua mão, a fim de que Israel não se glorie contra mim, dizendo: a minha mão me livrou. Agora, pois, apregou os ouvidos do povo, dizendo: quem for medroso e tímido, volte e retire-se. De 32 mil, saíram 31.700. E ele ficou com 300 homens. E disse o Senhor a Gideão, primeiro sai 20 mil, dos covardes e medrosos, aí 20 mil talvez ele ainda tenha ficado confiante um pouco, E bom, com 20 mil vou conseguir vencer os 135 mil. Aí Deus diz para ele: não, tem muito ainda. Manda todo o povo beber água. Aquele que beber água, lambendo a água da mão, esse você coloca de um lado. Aquele que se curvar para beber água, você coloca do outro lado. Os que lamberam foram apenas 300 homens. Aí é que entendo que ninguém explica Deus. Quando nós confiamos em Deus, aí nós fazemos coisas, irmãos, que não acreditamos. Como que alguém ia para uma batalha contra 135 mil homens com 300 homens apenas? E ele vai. 300 versus 135 mil. Uma vitória impossível, dada por Deus, pelo Deus dos impossíveis. Às vezes nós temos
combates, nós temos lutas que aos nossos olhos são impossíveis, mas quando nós confiamos em Deus, Ele vai nos dar vitória. Era 1 para 450. 1 para 450. Mas Ele confiou. Ele confiou. Nós precisamos confiar em Deus. Quando olhamos para o impossível na nossa frente, precisamos entender que confiamos em um Deus que tudo é possível para Ele. A vitória que você espera é impossível aos seus olhos. Clame ao Senhor, pois Ele é o Deus dos impossíveis. Precisamos aprender isso. Eu entendo que talvez uma das principais mensagens desse texto é essa. É confiar no Deus dos impossíveis. Confiar nos Deus dos impossíveis. Qual a grande lição que esse texto nos ensina? Não devemos ficar reclamando, precisamos confiar em Deus e fazermos a nossa parte. Confiar que Deus estará conosco. Deus estará conosco na batalha. Quando o Senhor batalha as nossas batalhas, aí nós podemos relaxar, descansar. Ir para a batalha, sim, mas ir em paz. Deus batalha a sua batalha. Deus cuida de nós. Deus manda o anjo à sua frente. Deus faz com que você chegue e às vezes a batalha já esteja resolvida. Você só vai colher os frutos. Diz o texto que sucedeu naquela mesma noite. O Senhor lhe disse: levanta e desce ao arraial, porque eu tenho dado na tua mão. Observe 135 mil homens em um canto, e ele dizendo para Gideão: vai lá e observa. E se ainda, diz o texto, se ainda temes descer, desce tu e teu moço porá ao arraial. Aquele moço talvez não tivesse muito bem da cabeça também, quando ele vai no arraial do inimigo com 135 mil homens. Mas ele confia no líder dele. E ouvirás o que dizem: então fortalecidas as tuas mãos descerá ao arraial. Então desceu ele com seu moço porá até ao extremo das sentinelas que estavam no arraial. E os midianitas e amalequitas e todos os filhos do Oriente jaziam no vale como gafanhotos em multidão, e eram inumeráveis os seus camelos, como a areia que há na praia do mar. Chegando, pois, Gideão, eis que estava contando um homem ao seu companheiro um sonho, e dizia: eis que tive um sonho, eis que um pão de cevada torrado rodava pelo arraial dos midianitas, e chegava até a tenda, e a feriu e caiu, e transtornou de cima para baixo. Observe que é de cima para baixo, e ficou caída. E respondeu o seu companheiro, e disse: não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, varão israelitas. Deus tem dado na sua mão os midianitas e todo esse arraial. Observe que Gideão estava de fora, Gideão estava próximo ali, eles não estavam vendo ele, E ele ouve essa fala daquele soldado, daquele guerreiro, e ele entende que tinha agora que partir para a batalha, não tinha como voltar. Mas é interessante, irmãos, esse texto chama muito a minha atenção também, a confiança daquele povo no seu líder. Ouvindo e confiando no líder, mesmo quando a situação nos mostra outra coisa. Às vezes você vê uma situação e o líder fala contigo, e você começa a duvidar, começa a colocar em dúvida, começa a não querer fazer. Já pensou se aqueles 300 homens olhassem só para o inimigo e não olhassem para Gideão? 135.300 aqui. E Gideão dizendo: vamos à batalha, nós vamos vencer. Eles confiaram. Eles não levantaram dúvida sobre a ida com Gideão ao arraial dos inimigos. E sucedeu que, ouvindo Gideão a narração deste sonho e sua explicação, adorou e voltou ao arraial de Israel e disse: levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos midianitas nas nossas mãos. Quando nós entendemos que Deus fala conosco, nós temos que partir de encontro ao problema e vamos ter a solução. Aqueles homens, eles não questionaram, e diz o texto que eles foram. Mas observem que eles chegam no arraial dos midianitas. Diz o texto: na segunda vigília da noite. Estava começando a terceira vigília.
Então dividiu os 300 homens em companhias e deu-lhe cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios com tochas neles acesas. E disse: olhai para mim e fazei isto, fazei como eu fizer. E eis que chegando eu à extremidade do arraial, será como eu fizer, assim fareis vós, tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiverem. Então vós tocareis a buzina. É interessante, né? Que você não vê ele dizendo: vós puxareis a espada, vós sacareis a arma. Eles não foram para uma guerra com armas, ele foi com buzina, ele foi com cântaros vazios, ele foi com tochas neles acesas, dentro do cântaro. Eles foram para lá, tocando eu a buzina, eu e todos os que comigo estiveram. Então também vós tocareis a buzina ao redor de todo o arraial, e direis: a espada do Senhor e de Gideão. Pela espada do Senhor, né? Espada do Senhor e de Gideão. Por quê? É Deus que estaria agindo, é Deus que combateria por eles, é Deus que estaria combatendo contra os midianitas no lugar de Gideão. E é interessante que ele chega ali, diz o texto, ao princípio da vigília da meia-noite. Quando Gideão vai pela primeira vez, eu entendo que possivelmente ele não foi na primeira vigília, porque a noite era dividida em 4 vigílias, de 6 às 9, 9 à meia-noite, meia-noite às 3 e 3 às 6 da manhã. E diz o texto que ele vai no princípio, né, da meia-noite, da vigília da meia-noite. Eu entendo que é na terceira vigília. Eu entendo que ele foi ao arraial na segunda vigília, ou seja, entre 9 e meia-noite. E ele volta ao seu arraial e chama todo o povo. E ele volta ali na troca da guarda. Diz o texto: havendo sido de pouco trocada a guarda, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros. Eles atacaram o inimigo pelo ponto mais fraco. Pelo ponto mais fraco. Talvez Gideão tivesse ali, né, naquele local onde ele havia ouvido aquele guarda, né, aquela pessoa falar do sonho que tinha tido, e o outro, né, dizendo que era a espada de Gideão que estaria contra eles. A arte da guerra nos ensina isso. Atacarmos o inimigo no ponto mais fraco. Eu creio que eles fizeram isso. Agora, qual é a aplicabilidade disso para a nossa vida, irmãos? Qual é o nosso inimigo que a gente está sempre numa guerra constante, numa batalha constante contra ele? Qual é o ponto mais fraco do diabo? A nossa adoração a Deus, a nossa comunhão com Ele, a nossa busca de Deus. Quando Deus, o ponto mais fraco do diabo é quando nós estamos mais próximos de Deus. Aí ele não vai conseguir nos tocar. Mas nós conseguimos vencê-lo. Não por nós, em nome do Senhor Jesus. Se você quiser vencer o seu inimigo, esteja próximo de Deus. Chegou Gideão e os 100 homens que com ele iam ao extremo do arraial, ao princípio da vigília da meia-noite, havendo sido de pouco trocada as guardas, então tocaram as buzinas e quebraram os cântaros que tinha nas mãos. E ali obtiveram a vitória. Confiemos em Deus que Ele nos dará a vitória. 300 homens contra 135 mil. Não sei qual o tamanho do seu problema. Não sei quantos você tem de enfrentar no dia a dia. Quantos problemas você tem que enfrentar no dia a dia. Que às vezes tem gente que parece que começa às 6 horas da manhã, né, matando um leão e mata o leão o dia todo. Né? Mas Deus está conosco. Quando nós confiamos em Deus, nós precisamos buscar a solução do problema e saber que Deus vai conosco. Deus estará enviando um anjo à sua frente para que você seja vitorioso. Quando Gideão entendeu isso, ele não teve mais dúvida. Eu creio que por isso que ele foi com 300 homens para enfrentar 135 mil. Eu creio que quando aqueles homens entenderam que Gideão estava ali sob direção de Deus, por isso que eles não questionaram Gideão em nada. Mas a Bíblia diz que ele tirou, né, os covardes e os medrosos da batalha. Deus tem muita batalha para fazer no Riachuelo. Deus tem muita coisa para que a sua igreja faça. E Ele chama a cada um de nós. Mas Ele diz: confie em mim, confie em mim. Busque a minha presença. E aí a batalha será vencida. Que a gente possa confiar nisso. Confiar que Deus estará conosco.
Confiar, né, que não é preciso a arma, porque o texto não diz que Gideão mandou que eles sacassem a espada, apenas que eles quebrassem os cântaros, apenas que esses, né, tocassem. Que a gente possa entender isso, para que Deus haja na nossa vida e nos liberte, Deus cuide de nós, Deus tire da nossa volta os nossos inimigos. Eles estavam subjugados ali há 7 anos, mas Deus agiu. Mas é interessante quando você continua a leitura do livro de Juízes, que em outro momento o povo vai cair de novo, aí Deus vai levantar outro juiz. A misericórdia do Senhor de Jeremias são as causas de não sermos consumidos. O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas que a gente possa estar sempre de pé diante de Deus. Pai querido, nós queremos, ó Pai, te agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai, na vida do teu povo, aqui na primeira igreja batista do Riachuelo, ó Pai. Na vida, ó Pai, daqueles também que nos visitam, Pai, a cada domingo, a cada manhã, a cada noite, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando, ó Pai querido, e usando-nos, usando a tua igreja como instrumento, ó Pai, para que almas sejam alcançadas, ó Pai, pela tua palavra, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, e dá-nos a ousadia que tu deste ali a Gideão, ó Pai, que nós não venhamos a olhar para os problemas, ó Pai, e sim olharmos para ti, ó Pai, independente, ó Pai, do tamanho do problema, do tamanho da dificuldade, ó Pai, que nós possamos confiar que o Senhor estará conosco, ó Pai, e nos dará a vitória, ó Pai, pois o Senhor fala conosco a cada manhã, a cada momento, que o teu Espírito Santo esteja trabalhando em nossas mentes e corações, para que unidos possamos estar, ó Pai, fazendo o teu reino crescer aqui nesta localidade, ó Pai. É o que eu te peço no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Que Deus nos dê um restante de domingo abençoado. E agora, que a graça do nosso Deus, que as consolações do Santo Espírito de Deus, que o amor de Jesus Cristo esteja com a primeira igreja batista do Riachuelo, com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e para sempre. Amém. Que Deus nos dê um restante de domingo abençoado. Na quarta-feira teremos a nossa assembleia. Não esqueçam.